Paz, irmãos, bom dia. Os irmãos podem se assentar por gentileza. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Eu vou mexer aqui no celular, gente, mas é de propósito, tá? Que vai entrar uma missionária aqui ao vivo para conversar um pouquinho com vocês. Tecnologia é bom para isso. Mas eu não tô morando no Paraná, tá, gente? Eu moro em Belo Horizonte ainda. Porque eu não consigo quietar muito. Quando estiver pronto, você me avisa, Cauê? Já tá, já? Mas, menino do céu. Gente, cadê a Paty Guel? A Patrícia que vai aparecer ali daqui um pouco, irmãos, ela é esposa do pastor Márcio, que são missionários lá em Moçambique, e tem um trabalho muito legal. Um trabalho que é um dos... Todo trabalho missionário eu amo, né? Mas é um dos que eu mais amo, porque eles são, além deles serem missionários, são meus amigos pessoais também. E aí ela vai aparecer e vai falar um pouquinho do trabalho para vocês. Tá vendo como tecnologia é bom, gente? Olha só, nós estamos aqui em Araxá, ela tá lá em Beira. É na beira mesmo, na beira do oceano. Por isso que a cidade chama Beira. E é tão na beira que quando você vê ciclone, o primeiro lugar que chega é lá na beira. É sério, depois ela vai contar aí. Os últimos anos, pelo amor de Deus, é muito ciclone. O penúltimo, eu acho, né, Paty? Eu acho que é o penúltimo, né? O penúltimo foi o que eu fiquei muito preocupado. Ela está em Moçambique. Por enquanto, daqui uns dias estão indo embora para outro lugar. Mas foi um dos que eu fiquei mais preocupado, porque antigamente você via notícia de ciclone pela internet, assim, pelos sites, né? O penúltimo foi ao vivo, o Márcio me contando o que estava acontecendo, mostrando foto de vídeo, mandando vídeo, foto, barulho do vento. Aí, de repente, acabou a bateria dele, eu falei, pronto, o Márcio foi para o céu, e não deu tempo de despedir dele. Foi aparecer um dia depois. Paty, manda abraço aí. Olá, irmãos da Igreja Batista Manancial, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, amém? É um prazer falar com vocês. Eu quero agradecer, né, pastor William e toda a igreja, pastor Renato, por essa oportunidade de falar um pouco sobre Moçambique, sobre o nosso trabalho aqui, né? Então, vou partir do princípio. Nós chegamos aqui com a nossa família, eu, meu esposo Márcio e 3 filhos. Hoje eu tenho 26 anos de casada com o Márcio, para a glória de Deus. E o Senhor sempre falou com o Márcio a respeito de missões. Eu casei com o Márcio e mais ou menos depois de 1 ano o Senhor começou a falar com o Márcio. E só 21 anos depois, quando a minha filha tinha 21 anos, né? Desculpa, 21 não, ela tinha, quando a gente veio para cá, ela tinha 15 anos. E aí nós viemos para Moçambique. Fizemos escola de missões, servimos como obreiros, né, na agência missionária. E depois fomos enviados aqui em Moçambique. Então, assim, hoje temos um trabalho bem estabelecido. Esse ano nós fazemos 6 anos de trabalho missionário em Moçambique. Graças a Deus, igreja, o Senhor, quando nós viemos para cá, nós não conhecíamos ninguém. Mas logo que chegamos aqui, o Senhor preparou, né, algumas pessoas para nos receber. E naquele ano mesmo, de 2016, nós chegamos em novembro. Tá dando para vocês ouvirem bem? Amém. Então, nós chegamos aqui em novembro de 2016. Em dezembro, nós já estávamos trabalhando com crianças. E como foi esse começo, né? Quero contar um pouquinho para vocês como foi esse começo. Uma coisa, igreja, que às vezes a gente fica pensando como eu vou fazer missões? Né? Eu estou sem recurso. Eu não tenho
recurso financeiro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, porque eu vivi isso. Nós chegamos aqui com pouco recurso que nós tínhamos, nós alugamos árvore. Vocês já viram alguém alugar árvore? Nós alugamos árvore. E começamos, né, depois de orar e pedir ao Senhor uma direção, né? Que o Senhor nos desse direção naquilo que nós íamos fazer aqui, né? E aí, começamos ali, alugamos as árvores e colocamos as crianças no chão, né? E começamos ali a alfabetizar as crianças de 3, 4, 5, né? Até 5 anos. Então, logo, nós também começamos a discipular pessoas, ganhar pessoas para Jesus. Treinamos também. Olha, irmãos, nós tínhamos 3 árvores. Era nossas 3 salas de aula. 3. E uma coisa é uma curiosidade para eu contar para vocês, né, sobre fé também. O obreiro que nós treinamos, para ele nos ajudar, ele desenhava no chão o lugar da porta, o lugar da parede. Então as crianças não podiam levantar do chão e sair por qualquer lado. As crianças tinham o desenho da porta da sala. Onde elas estavam sentadas, ele fez um quadrado e ali ele direcionava as crianças. Olha, só pode sair por aqui. E um dia que eu cheguei lá, né, para supervisionar o trabalho, a aula, eu fiquei muito emocionada. Porque aquele homem já tinha a visão de uma escola. Glória a Deus, né? E claro que a gente tinha o propósito de fazer uma escola, mas a gente, assim, ficou impactado com a visão daquele obreiro local, né? E então ficamos ali uns 7 meses, né? As crianças ali nas árvores. E aí começamos a levantar recurso para a nossa escola. E hoje são 3 salas. Eu quero deixar aqui, se for possível, as nossas redes sociais. Como escola, nós somos a Padrinhe Moçambique. Lá você vai conhecer a nossa escola. Lá a gente, o ano passado, levantamos um refeitório para as crianças almoçarem. Então, hoje nós já temos a nossa escola construída depois de um ano e meio que nós chegamos em Moçambique. Hoje, nós já graduamos, já formamos, porque trabalhamos com crianças de 3 a 5 anos. Por quê? Porque em África, irmãos, é muito difícil uma escola pública na área do jardim e do pré-escolar. Então, nós recebemos uma direção de Deus e começamos a trabalhar nessa faixa de 3 anos a 5 anos. As crianças fazem lá o pré, o jardim, o pré, né? Ficam 3, 4, 5. Ficam praticamente quase 3 anos conosco, né? E aí nós graduamos dessas crianças e elas podem ir mais preparadas para a primeira classe.
Então, a nossa escola dá todo o material que a criança precisa, uniforme, sapato, alimento. As crianças se alimentam todos os dias. A nossa escola foi feita para comportar 70 crianças nessa fase escolar. Só que esse ano ainda estamos dentro do protocolo de 35 crianças por causa da pandemia. Então, como nós estávamos no Brasil, chegamos agora em junho, né? Tivemos um tempo no Brasil. Então, o meu obreiro, ele me procurou, missionária, vamos voltar à normal. Então, eu ainda decidi que esse ano ainda vamos continuar com essa turminha, mas para 2023 vamos voltar, né, com a quantidade de crianças que a nossa escola suporta. Amém? Só assim, mais um pouquinho. Nós já graduamos mais de 200 crianças na nossa escola, né? E você que quer conhecer mais o nosso projeto, né? Vai lá no Instagram, Padrim Moçambique, e você vai conhecer todo o nosso trabalho com as crianças. Trabalhamos com alfabetização e evangelização. Todos os dias eles têm discipulado na palavra de Deus. Quero agradecer, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a igreja brasileira, né? Que a unção do Senhor esteja cada dia com vocês, fortalecendo vocês, e orem por nós, irmãos, orem pelo Apadrinho Moçambique. Um grande abraço. Mostrar agora, irmãos, umas fotos. Tchau, Pati. Deus te abençoe, tá? Deus abençoe. Mulungu Adidi. Ah, eu esqueci o que é isso. Deus abençoe. Ah, repete aí. Mulungu Ardidi. Murungu Adidi. Mulungu, com Murungu. L. Ah, é Murungu. Deus é Murungu, esqueci. Murungu Adidi, verdade. É. Murungu. Murungu Adidi. Vem no visitar. Tchau, tchau. Tchau, Pati. Deus abençoe. Gente, o Márcio, que é o esposo da Pati, ele está numa viagem missionária dentro lá de Moçambique, por isso que ele não conseguiu aparecer, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, do que a Patrícia falou. É um pouco do trabalho deles. Tá, eles foram lá, estão há 6 anos, né? A Patrícia e o Márcio, a história deles conosco é curiosa, né? Eu fui pregar, como sempre, para algum canto desse aí, na cidade chamada Jardinópolis, e aí tinha um carequinha, que o Márcio é careca. Nada contra os careca. Aí, que eu olhei, tinha um careca aqui na minha frente, aqui assim, ó. Mas nada contra os careca. Mas esse carequinha tava à direita. Todo careca é charmosinho, né? Aí o Márcio lá, tal, acabou a reunião lá, veio me conhecer, perguntou. E aí falou assim, como é que faz para ir para missões? Porque eu tenho um chamado há tantos anos e até hoje eu não consegui para ir. Eu falei assim, ó, não é um caminho tão simples assim, mas você tem chamado? Tem. Eu lembro até hoje da resposta que eu dei pro Márcio. Eu falei assim, ó, a gente tem que se conhecer, né? Porque não é tão fácil assim. Primeiro, vamos se conhecer. E aí, nessa história de se conhecer, mais ou menos por onde eu tava, o Márcio estava indo atrás junto. E aí a gente foi se conhecendo, até que um dia surgiu a oportunidade dele fazer escola de missões lá em Trindade, na época que eu estava por lá, morava lá. E ele foi com toda a família. Ele tem 3 filhos, né? Que é a Vitória hoje. A Vitória mora em Portugal. Ela está com 21 anos. Tem o Vi, que é o Vinícius. O Vinícius está aqui no Brasil, mora lá em Natal. E, meu Deus, se ele falar que eu esqueci o nome dele, ele vai matar eu. E tem o Felipe. E o Felipe está com 18 anos, que mora lá com eles, lá em Beira, né? Então tá a família inteira. A princípio não era Moçambique. Deus sempre permite essas coisas. Tinha um outro lugar no coração, mas vai em cima, vai embaixo. Quando as portas se abriram,
foram para lá que eles foram enviados. Moçambique, gente, é um país não evangelizado? Se a gente comparar com o Brasil, a gente pode até considerar que sim, mas Moçambique tem até um número de evangélicos até razoável, tem a presença missionária de maneira razoável. Só que, não só Moçambique, você vai pegar Moçambique, você vai pegar Angola, alguns outros países africanos de língua portuguesa que foram colonizados conosco, eles têm a presença, vamos dizer assim, evangélica até razoavelmente bem. Só que é um evangelho muito diferente do nosso, porque é um evangelho muito misturado. Então, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, um pastor literalmente, que ensina a Bíblia numa igreja, quando ele fica doente, ou quando a família dele tem alguém doente, a primeira coisa que ele faz é pegar o menino ou quem ficou doente da família e levar no curandeiro da esquina. Porque na cabeça dele é normal, na cultura dele é normal. Então é um evangelho muito misturado, que o que mais hoje precisa, por exemplo, num país como Moçambique, como Angola e alguns outros países da África, na questão de evangelização, não é só apenas o anúncio da pessoa de Jesus, mas precisa de ministérios que vão lá ensinar a Bíblia de verdade como a Bíblia é, para que eles possam ficar libertos dos costumes e de muitas coisas que a cultura deles não contribui com o evangelho, né? Então, o Márcio está lá hoje com um tripé, que a gente chama, né? Igreja, e a gente tem quando eu digo a gente, é todo mundo que eu estou envolvido no mundo missionário. Nós temos um entendimento sobre missões. Por exemplo, a gente podia pegar todo mundo aqui e mandar para missões. No nosso entendimento, nós não resolveríamos o problema. Porque no nosso entendimento não precisa de muita gente lá. Por quê? Primeiro que a gente é caro, a gente, considerando o país, a gente vai ser lento, porque você chega, você tem que se adaptar à cultura, você tem que ter moradia, você vai ter que ter um sistema de saúde paralelo que te atende, você tem que criar toda uma estrutura de vida. Então você vai levar aí pelo menos 1 ano para começar a dar resultado efetivo, né? Por isso que muitos missionários e muitas igrejas se frustram. Porque ele manda o missionário hoje, quer que semana que vem a igreja esteja cheia. E aí não vê foto cheia, não vê bonito, as pessoas se frustram e voltam. Então não é assim que a coisa funciona. Se eu pego um nativo, o nativo já está lá, já tem casa, já mora, já come, já vive, já tem relacionamento, já tem influência. Então, no nosso entendimento, um missionário brasileiro, ele tem muito mais o papel de formação do obreiro local do que propriamente o estabelecimento da igreja ou do trabalho naquele lugar. Então, se um brasileiro vai lá e ele consegue treinar os nativos daquele lugar, os nativos são muito mais ágeis, muito mais produtivos, eles são são infinitamente mais baratos do que a gente. Então, no nosso entendimento, não estou dizendo que é errado mandar muita gente, não precisa mandar muita gente. Tem que mandar a pessoa certa para fazer a coisa certa. Mandando a pessoa certa para fazer a coisa certa, além de valorizar mais o nosso dinheiro, também a gente vai ter resultados melhores para o reino de Deus. Então, o Márcio está nesse tripé. Qual que é o tripé? É o tripé do treinamento de obreiros. Então, tem os obreiros locais que são treinados e eles que lideram a igreja, porque é outra coisa. Se vai um brasileiro daqui para implantar uma igreja em qualquer país africano com um modelo de cabeça de igreja brasileira, essa igreja não vai desenvolver. Porque o nosso modelo de culto é diferente, porque o nosso modelo de tudo é diferente. Então fazer missões transcultural não é levar a cultura do Brasil para a África, não é essa a ideia. É levar o evangelho. E o evangelho, ele embora respeite as culturas, mas cada cultura tem a sua maneira ali de cultuar. Se você for pegar um culto africano, não tem nada a ver com o nosso. Tanto é que eu sempre lembro dessa expressão, né? Das primeiras vezes que eu preguei na Angola, e você ia ensinando a Bíblia e tal, aquela coisa toda, e o pessoal ficava assim, ó. E eu não sabia, ninguém me avisou que era aquilo, né? E eu falei, meu Deus, será que tá todo mundo passando mal nesse lugar? E você vai ficando preocupado. Mas eu fazer o quê, né? Não ia parar o culto para perguntar o que era. Era tipo um amém. É um amém desse, quando eles concordavam com a coisa. Eu falei, meu Deus do céu, foi mais forte agora. E aí, mas com o tempo eu percebi que era uma confirmação. Que você vai percebendo, olha, percebi. Então são coisas diferentes, porque é um culto mais barulhento, é um culto menos silencioso, é um culto menos solene. O louvor deles tá na cultura africana, a alegria da dança. Então é um louvor muito mais
muito menos meloso do que o nosso, né? Porque o nosso louvor, ele é, no sentido de poema, ele é mais de adoração, de reconhecer quem Deus é, aquela coisa toda, através de canções mais reflexivas. Do africano, não. O louvor bom é o pau quebrando e a poeira subindo e eles gritando e pulando, porque é o jeito deles. E você fala assim, meu Deus, mas é desde criança. E isso é cultural, isso não é evangélico, né? Se você vai para um culto de uma outra religião, eles vão ter a mesma pegada, porque é meio que cultural deles. Meio não, é totalmente cultural deles. Então é um estilo de culto diferente. Aí nós já tivemos essa experiência, nós brasileiros, de chegar lá e tentar levar worship, adoração. Eles ficam olhando para o ministro de louvor assim, ó. O que está acontecendo? Porque eles estão esperando o batuque, eles estão esperando a coisa para eles adorar. Então é diferente o culto. Então não é transportar uma cultura, é levar os ensinos bíblicos, mas respeitando a cultura. Então o Márcio está lá num tripé, por isso que eu falei isso, né? No treinamento de líderes. Então ele treina líderes e envia líderes para os lugares mais remotos para a implantação de igreja. O segundo tripé, que foi o que a Paty falou, que é a escola. Por que a escola, gente? Educação transforma. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade suprema é Jesus Cristo, amém, gente? Mas a educação também é uma verdade. Então, a educação transforma. É muito mais barato você pegar uma criança, ensinar a criança no caminho que deve andar e que essa criança vai trazer retornos para o evangelho, do que simplesmente tentar consertar aquilo que já está errado. Então, todo trabalho missionário que você vê que desponta, de alguma forma ele tem um trabalho efetivo com educação e com crianças. E como a Patrícia disse, Moçambique não tem o que a gente tem no Brasil, que é o pré-escolar. A criança já entra direto na escola, ali nos seus 8, 9 anos. E não só Moçambique, Angola e os outros países de fala portuguesa. Gente, se vocês acham que a colonização portuguesa prejudicou o Brasil de alguma forma, é só ir na África que você fica feliz do prejuízo que a gente teve aqui, porque o prejuízo lá é pelo menos umas 200 vezes maior do que o prejuízo do Brasil. E quando eu digo prejuízo, não apenas de levar o ouro embora, mas o prejuízo psicológico, o prejuízo mental. Qualquer pessoa que, por exemplo, fui a primeira vez tirando a África do Sul, tá? Gente, na África tem pobre e tem rico, como em todo lugar do mundo, tá? Todo lugar do mundo tem pobre e tem rico. O que é muito pequeno no continente africano? A classe média. A classe média praticamente não existe. Ou então a pessoa é milionária ou ela vive abaixo da linha da miséria. A desigualdade social é muito grande. Então, entrei em Moçambique, por exemplo. Quando você descer do aeroporto, quando você chegar no aeroporto, você mesmo internacional, pisar o pé e sair do avião, você vai ter a seguinte sensação: voltei em 1950 ou 60 no Brasil. Parece que eles estão 60 anos atrás de nós em todos os aspectos. Por quê? Uma questão cultural. Então, quando vai um brasileiro para lá e implanta uma escola, ele não planta uma escola dos anos de 1960. Ele implanta uma escola do ano de 2022. Então, a gente acelera esse processo de recuperação, de aprendizado para as crianças. Não estou falando mal deles, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Mas um dia vocês vão ter a oportunidade. Por que um nativo vem para o Brasil e nunca mais quer voltar para a África? A grande maioria. Tem alguns que Deus consegue fazer um milagre no coração dele, eles voltam. Mas a grande maioria não quer voltar. Quando eles chegam aqui, eles falam assim: meu Deus, voltar para o meu país de origem é regredir no tempo 60 anos. Nós estamos na internet, né? Estamos, né? Não posso ficar falando muito nome, não. Mas eu tô com uma situação, por exemplo, de um casal, ela missionária e ele nativo, missionário. Casaram-se e vieram para passar algum tempo no Brasil. Esse algum tempo está indo, acho que para 10 anos. Ela chora desesperadamente querendo retornar. Ela, brasileira, querendo retornar para o país que ela foi chamada. Ele, nativo aqui no Brasil, não quer voltar para o país dele nem que pague 1 milhão. E aí eles vão ficar nessa encrenca até um dia que Jesus faça um milagre no coração dos dois. Mas por quê? Ele não quer voltar. Como é que ele vai voltar 60 anos atrás? Para ele é um regresso no coração dele voltar para o país dele. Então é uma discrepância muito grande de cultura, de tecnologia, de um monte de coisa. Por isso
que missões transculturais ainda é o maior desafio de uma igreja relevante hoje. Quando eu falar missões, tanto hoje quanto de noite, gente, entende o seguinte: não é só missões transculturais que é missões. Eu falo muito de missões transculturais porque é um mundo que eu estou envolvido. Mas isso não quer dizer que missões transculturais é mais importante, por exemplo, do que missões urbanas. São tipos diferentes, mas todas elas têm a sua importância e todas elas são de Deus. Porque o que é importante para Deus não é exatamente o espaço geográfico, mas são as pessoas. Porque Jesus Cristo morreu para que as pessoas fossem salvas. Em Moçambique ou em Araxá, num bairro mais afastado de Araxá ou lá na beira do mundo, como a Paty está morando. A foto dá para mostrar agora, calma? Só para mim passar porque eu quero dizer. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho da Paty, da Patrícia. Olha só, ali ó, ó, eu falei que todo careca é charmoso, olha lá. Esse aqui é o pastor Márcio, ó, de máscarazinha. Aqui é a Patrícia, vestida a caráter. Não tem ali, porque não é a foto que tem no meu celular, mas ali vocês vão estar vendo que eles estão entrando numa casa. Aqueles dois ali são um casal de obreiros que o Márcio treinou e auxilia eles no processo lá de implantação de igreja, da escola e tudo mais. E o ciclone derrubou a casa deles no penúltimo ciclone, porque nos últimos anos foram 4. Foi um muito crítico, que matou milhares de pessoas, um segundo também crítico e os outros 2 com menos força. Mesmo assim, prejudica bastante o país. Então, esse casal perdeu tudo, como quase todo mundo perdeu tudo. Só que esse casal são obreiros tão dedicados que o Márcio, Deus colocou no coração dele se transformar tipo um Luciano Huck da beira. Vou reformar sua casa e vou de volta pro meu lar. E aí, então, fez essa casa para eles. Mas essa casa para eles, no modelo deles, é uma mansão para nós. Porque a casa deles normalmente é de pau a pique, de palha já está suficiente. E aí, gente, não sofram com isso. Qual que é o maior desafio da igreja que entende missões? A pobreza deles não incomoda eles como incomoda a gente. Eles estão acostumados com aquilo. Eles não entram dentro de casa pensando assim, tá faltando um ar-condicionado. Eles não têm essa percepção. Quem sente falta somos nós, porque estamos acostumados com outro estilo de vida. Então, para eles entrar naquela casa, falar assim, meu Deus, eu nem sou merecedor. Sabe o que é o X daquela casa? Ali é uma casa de 2 cômodos, com sala, quarto, a cozinha do lado de fora, porque eles usam cozinha do lado de fora mesmo, é cultural, tá? De tijolo, alvenaria, com telhado, tudo bonitinho, pintadinho. Para eles é raro você ver isso lá. Isso é em Dondo. Em Dondo eu acho que vai ser a única casa que tem nesse modelo, toda pintadinha, bonitinha. E sabe qual que é o custo disso? Foi o que mais me assustou. Que no Brasil, para fazer aquilo ali é uma fortuna. Lá custou R$ 12.360. Muito barato. Não é que é barato. Não é barato. Para eles não é barato. É barato para nós porque o nosso dinheiro vale 10 vezes mais lá. O dinheiro lá é metical. Então, R$1 vale 10 meticais. Então, você, pela cotação e tudo mais, inflação, você consegue fazer um volume maior de coisa. Mas para eles não é barato. Para eles ter R$12 mil, eles nunca teriam. Mas para nós é muito mais fácil, aí o Márcio deu essa casa para eles. Pode passar, Cauê. Aí já é a Paty, do jeito dela de ser mesmo, fazendo ali alguma coisa com as crianças na escolinha deles. Pode passar, Cauê. Aí essa já é a igreja que o Márcio coordena. Eu não vou falar que o Márcio pastoreia, porque quem pastoreia é o nativo. O Márcio coordena, ele está lá, ele ensina, ele participa, mas quem pastoreia a igreja é o nativo, e isso a população tem em mente. Quem é o pastor daquela igreja é um nativo. E o brasileiro é um coordenador, vamos dizer assim, né? Pode passar, Cauê. Ali ainda a casa, né? É porque eu mandei do meu celular, ficou fora de ordem. Pode passar. Ali já é uma outra igreja. Aquilo ali, se eu não me engano, é num lugar chamado Lamego, que é bem já mais distante do que o Dondo, tá? Que também está em construção. Pode passar. Batismo do Márcio. Batismo, esse batismo foi durante a pandemia, né? Lá onde ele tá, não tinha muito acesso à água. O que ele fez? Cavaram um buraco no chão, pegaram lona preta,
cobriram e jogaram água. E manda a brasa e batizaram lá, e foi um batismo bem abençoado. Pode passar. Ali, essa foto que eu queria mostrar, por exemplo, me perguntam, quase sempre, por que ao invés de levar um grupo de brasileiros para a África e gastar uma fortuna em passagem, não se manda o dinheiro para lá? Quase sempre eu também já me perguntei isso, né? Porque se eu pegar 20 de nós para ir lá, nada, nós vamos gastar 100 mil reais. Uma passagem média, 5 mil reais. Eu iria agora, dia 4 de julho, com um grupo de 19 pessoas, mas nós não iremos mais, porque parece que as companhias aéreas ficaram doidas. Passagem mais barata está 12 mil reais. E aí eu falei, não tenho coragem. Não é nem falta de dinheiro, porque dinheiro, Deus tem dinheiro. Amém, gente? Ainda mais para missões, mas é porque eu não tenho coragem de pagar 12 mil por uma passagem que eu sei que custa 5. Então vamos esperar um pouquinho. Mas custando 5, um grupo de 20 são 100 mil. Aí vem aquele questionamento, por que não pega 100 mil e manda para lá? Seriam 10 casas construídas. Pelo simples fato, se eu mandar 100 mil hoje, eles vão gastar e vão precisar de 100 mil reais amanhã de novo. Aí vão pegar 100 mil reais amanhã de novo, vão gastar e daqui 3 dias vão precisar de 100 mil reais de novo. Por quê? Todo o dinheiro que eu mandar para lá não vai ser suficiente para resolver os problemas. Então, a minha presença, a presença de um brasileiro, alguém que entende o reino de Deus que vai para lá, vale mais do que 100 mil reais. Porque o Márcio foi para lá, por exemplo, eles têm terra, mas não plantam. Ali está escrito machamba, que é a horta deles. O que o Márcio está fazendo? Vale mais do que 100 mil reais. Comprou um lote, plantou uma horta, ensinou eles a plantarem de maneira adequada, através de um projeto todo elaborado, todo bonitinho. Deu para eles o que está produzindo? Não deu para eles. Criou um projeto de sustentabilidade. A cada pé de qualquer coisa, seja alface, seja o que for, eles pegam 2. Eles ganham como eles de oferta. Outro, eles têm que vender para pegar esse negócio e ganhar dinheiro. O que o Márcio está fazendo? Ensinando eles a ganhar dinheiro, porque senão eles vão ficar o resto da vida dependendo da oferta de missionário que chega lá. E tem essa cultura. Vai o camarada para lá e fala assim, esse camarada tem dinheiro, vai me dar grana. Então a ideia é tirar essa mentalidade deles, que eles dependem do missionário brasileiro, mas que eles têm condição de sobreviver sem a ajuda de terceiros. E isso, não tem 100 mil reais que vale isso. Porque agora eles vão ensinar para um, vão ensinar para outro. Daqui a algum tempo, eles vão ter uma mente de sustentabilidade. Eles vão olhar, eu lembro do Bispo Francisco, que é um outro obreiro nosso, ele olha só, gente, coordena 34 igrejas. Então, fala, nossa, é um camarada acima da média. Mas que o pensamento bem restrito de acordo com o lugar que ele vive. Ele veio para o Brasil. Passou acho que mais ou menos um mês com a gente aqui, foi para o Maranhão, voltou e tal. Ninguém falou nada com ele. Quando ele volta para o lugar de origem dele, depois de um mês mais ou menos, ele manda uma foto. Lógico, né, gente? Vamos resguardar as proporções. Na feira, aquela feira não é bonitinha igual aqui, é no chão mesmo. Plásticozão preto e uma pilha de peixe em cima daquele plástico preto. Aí o Francisco mandou as fotos para nós, todo feliz. Eu falei, Francisco, o que é isso? Rapaz, eu fui aí no Brasil e via que vocês compravam as coisas e revendiam para o outro um pouquinho mais caro. Eu fui lá, pesquei o peixe, coloquei no chão e comecei uma banquinha de vender peixe na feira. Agora sou empresário. Só de ter vindo aqui. A cabeça dele mudou. O que ele esperava? Que o Brasil levantasse oferta e mandasse dinheiro para ele. Só que ele chegou e falou assim, eu posso fazer alguma coisa diferente para ter sustento para mim, para minha família, para o reino de Deus. Então tudo isso, irmãos, transforma. Essa é a ideia do Evangelho. A verdade liberta. Então aí o Márcio começou essa machamba, vai fazer quase uns 6 meses. Está dando muito certo, que inclusive pessoas que não são da igreja, a princípio foi para a igreja, estão procurando ele, a Patrícia, para participarem do projeto. Tanto para ganhar um, mas como ter o direito de pegar um para poder vender também. Então isso está dando muito legal, tá? Eu acho que tem mais uma aí, Cauê, da escola. Pronto, essa foto que eu queria mostrar. Então, as 3 árvores de aluguel se transformaram nisso aí, ó. Graças a Deus. Então, as árvores de aluguel, porque alugou espaço, né? A árvore estava lá, começaram a se fazer cultos e ensinar dentro daquilo lá. Foi construindo. Irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, gente? A gente tinha uma escolinha lá, mais ou menos, em 2020, 19, veio o ciclone maior e jogou tudo no chão. Aí já que estava no chão, eu falava, vamos fazer uma bonita então. Aí, olha como que é.
Se falar assim, ó, vamos construir uma escola, é mais difícil a gente conseguir levantar a oferta. Como foi tudo pro chão e ficou quase que mundial o ciclone lá, matou tanta gente, o mundo todo se sensibilizou. O Márcio construiu isso aí em tempo recorde, porque as pessoas viram na televisão, mandaram grana e construíram essa escola. Hoje essa escola lá é uma escola de ponta, tá? Para que serve essa escola? É pré, é o nosso jardim aqui. É antes da escola entrar no primeiro ano, do menino entrar no primeiro ano. Então ele vai para ali de 4, 5, 6 anos e fica até os 7, 8 anos lá. Sai dali, ele vai para a escola convencional. Então o africano não tem na cultura o jardim. E é uma fase muito difícil que a gente entende que tem que trabalhar na criança. Então eles são alfabetizados. E qual que é a beleza? Nenhuma criança moçambicana ou africana que chegue na escola convencional chega lendo. Então ele vai aprender a ler tardiamente. As crianças que participam dos programas missionários, que frequentam o pré-jardim, eles já chegam na escola lendo. Então isso é um testemunho para o governo moçambicano e de outros países africanos. Eles entendem que a igreja é relevante porque ela está acelerando o conhecimento das crianças. E essas crianças têm muito mais chance na vida do que as outras, porque elas aprenderam a ler antes. Então, nessa escola, eles aprendem a ler, ficam ali e depois vão para o ensino convencional. Melhor de tudo nessa escola, ela não é gratuita. Ô, pastor, mas vocês estão explorando? Eu fico, não estamos explorando ninguém. Mais ou menos fosse o preço de R$10 por mês aqui no Brasil. Então, é um preço muito simbólico. Por que a gente cobra? Porque se fosse extremamente... O dinheiro que a gente levanta lá com as mensalidades de todo mundo não paga um professor, mas é só para o pai ter a consciência que ele está investindo na educação do filho, e investir na educação do filho é algo importante. Então ele tem que ir lá levar o dinheiro dele, que é simbólico, mas ele leva, paga, participa. O que o pai entende? Eu estou trabalhando para melhorar o futuro dos meus filhos. Então eles estudam ali e o melhor de tudo, eles se alimentam ali. Todas as crianças têm direito a se alimentar. Normalmente, gente, como eu disse, não precisa assustar, tá? Porque eles estão acostumados, quem assusta é a gente. Eles não têm 5 refeições no dia como a gente. Quem tem muita refeição tem 2, mas a grande maioria da população tem uma refeição só. Ou eles só almoçam ou eles só jantam. E aí, como eles só almoçam, só jantam, é sempre um prato de 5 quilos, grandão assim, para abastecer para a próxima refeição, tá? Mas eles estão acostumados com isso, tá bom? Queria lembrar de mandar um abraço para o pastor Alfeu e para a pastora Rose Anne, que está nos vendo através da internet. Que Deus abençoe vocês. Ô Fefeu, você me abandonou, viu, Fefeu? Até acho que eu esqueci, né? Deus abençoe, tá? E, então, isso é o mundo, isso é um panorama. Pastor, então agora vem a pergunta, que é a pergunta que eu quero fazer para a gente tentar responder de acordo com os princípios bíblicos do Senhor. Qual que é o nosso papel como igreja relevante nesse mundo que a gente vive hoje? Nós vamos pensar, num aspecto o mundo está muito mais difícil, muito pior do que era antes, sim ou não, gente? Em qual aspecto? No aspecto da moralidade, no aspecto do pecado, no aspecto do respeito ao próximo, no aspecto da tolerância, no aspecto moral, o mundo piorou. Só você vê televisão, você vai ver que as coisas pioraram de uma maneira que você assusta de vez em quando. Acontece algumas coisas na sociedade, você fala assim, meu Deus, como que isso está acontecendo? Aonde o mundo vai parar? Não sei se você já parou para pensar assim, onde que o mundo vai parar? Eu tenho um pastor que é pai de um amigo meu, que também é pastor, que ele sempre fala assim, eu não sou desse mundo. Não estou acostumado com essas coisas. Como que isso pode estar acontecendo? Ele fica revoltado no rumo que o mundo tem. Só que paralelo e em contraponto a isso, em outros aspectos, o mundo melhorou demais. Como assim, pastor? Quando que a gente poderia pensar, há 30 anos atrás, que alguém que está do outro lado do oceano, em questão de segundos, entrasse através da internet, falasse com a gente ouvisse e visse ao mesmo tempo. Isso não tinha 50 anos atrás. Então o mundo melhorou muito. Se você for comparar o tempo bíblico, se o Márcio tivesse nos mesmos modelos de transporte do apóstolo Paulo,
Ele teve 3 meses de navio para atravessar o oceano para chegar do outro lado. 3 meses, com 3 filhos, tudo sem internet, é muito mais difícil. Hoje, com 9 horas de voo, você atravessa, está do outro lado. Então eu tenho um lado que piorou, mas tem um lado que melhorou. E a gente tem a igreja, que somos nós, no meio desse mundo. E que aí vai surgir, então, os questionamentos e as reflexões. Como nós devemos nos comportar nesse tempo tão complicado, mas ao mesmo tempo de tantas oportunidades que nós temos para fazer com que o reino e o evangelho possa avançar e alcançar a quem deve alcançar. Isso eu falei de Moçambique porque a gente viu a Patrícia hoje e o trabalho do Márcio. Mas a gente pode falar de Amazonas, a gente pode falar de Vale do Jequitinhonha, a gente pode falar da região do Nordeste brasileiro. E o Vale do Jequitinhonha deve ter quase que um laço emocional conosco, porque está dentro do nosso estado, é Minas Gerais. Então, dentro do nosso estado, nós temos desafios missionários tão severos e tão grandes como desafios missionários que nós temos na África. Dentro do Vale do Jequitinhonha, a gente tem situações de pobreza extrema equivalente a situações de pobreza extrema que a gente tem no continente africano. E estão aqui a menos de 6 horas de nós de viagem de carro, que não precisa de tanta estrutura para chegar lá. Então, diante do mundo, com tantas possibilidades que nós temos, vem esses questionamentos. Como nós devemos nos comportar? Outro questionamento que eu queria fazer você refletir hoje de manhã, eu sou novinho, né? Mas, tipo, o pastor William já está de mais idade. Mas na época, por exemplo, que o pastor William começou a pregar, aquela coisa toda, que Jesus chamou ele, brincando que a gente é quase da mesma idade, o evangelho ele tinha mesmo número, menos número. O número de igrejas em Araxá, nos últimos anos, diminuiu ou aumentou, gente? Aumentou. O número de igrejas no Brasil nas últimas décadas diminuiu ou aumentou, gente? Aumentou. Se você pegar os dados do IBGE, embora eles estão atrasados, porque tem um tempo que não tem, o número de evangélicos no Brasil nos últimos 30 anos, ele aumentou significativamente. Sim ou não, gente? A presença do evangelho através de programas de televisão nos últimos 30 anos aumentaram ou diminuíram? Aumentaram. Antigamente a gente tinha o Silas Malafaia na televisão. Hoje em dia a gente tem o Silas Malafaia e mais companhia limitada. Você escolhe o tipo que você quer. O pentecostal, o que ensina, o que grita, o que dá profecia, o que cobra, o que não cobra. Você escolhe na televisão. Rádio. Se você pegar os últimos 30 anos, quantas emissoras de rádio se dizem e professam e são evangélicas e estão aí pregando o evangelho. Então, esse lado, o evangelho parece que ele entrou. Entrou ou não entrou, gente? Internet, como esquecer a internet? YouTube, Instagram, o evangelho, ele foi e ele entrou. Então, ele está aí, ele é uma realidade, não é, gente? Ele tanto é uma realidade, sem falar de política, porque aqui não é a ideia, a gente tem até um presidente que cita versículo bíblico como bandeira de campanha. E aí, se você concorda ou não, é com você, estou falando. Então, o evangelho, ele chegou nas camadas mais baixas, mas também foi para as camadas mais altas. Está aí. Uma igreja relevante. Então, eu tenho números que me dizem que nós avançamos. E graças a Deus por isso, amém, gente? É melhor ter avançado do que eu estar falando aqui. Gente, nos últimos... A gente podia estar igual os católicos. Nos últimos anos, nós perdemos fiéis para os protestantes. Nós podíamos estar aqui reclamando isso. Então, nós não estamos reclamando. Nós estamos na outra ponta. Nos últimos anos, nós avançamos Brasil e mundo afora. Isso é bom, tá? Não estou dizendo que isso é ruim. Só que na questão de relevância, os números não estão acompanhando a relevância. Por que os números não estão acompanhando a relevância? O número de evangélicos cresceu, o número de igrejas aumentaram, o número de missionários enviados também se manteve, em alguns casos também aumentaram. Só que tudo isso não tem feito com que a nossa relevância apareça de maneira adequada, como eu acredito que é a vontade do Senhor. A igreja foi e avançou, mas os resultados pioraram. Tem uma resposta que é bíblica
mas tem uma resposta que também é social. A corrupção em Araxá nos últimos anos aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, numa ponta, o evangelho cresceu e a corrupção avançou também. Então, tem alguma coisa errada na nossa relevância. Numa ponta, o volume de dinheiro para missões cresceu de certa forma, mas também na outra ponta, as nações continuam tendo mais fome do que tinham antes. Tem um problema de relevância aqui. Se a gente for olhar para as nossas casas, vamos trazer o questionamento para mais perto, o número de crentes na sua família nos últimos anos deve ter aumentado também, né? Porque é proporcional. Talvez sua família inteira não converteu, mas um primo converteu, alguém converteu. Isso cresceu. Aí a pergunta é, o quanto esse crescimento tem influenciado a família, a sociedade, o país e as nações? Quanto esse processo de relevância da igreja tem influenciado e por que não tem influenciado? Essas são perguntas que eu fico fazendo todo o tempo, quando eu vou orar, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu estou pensando, quando eu estou viajando. Aonde que está o problema? Como eu disse, tem a resposta bíblica, que eu vou trabalhar ela um pouquinho daqui para de noite, mas também tem a resposta social. O evangelho tem que avançar, não quero nem de longe dizer que ele tem que regredir. Só que junto com o avanço do evangelho, uma coisa tem que acontecer com uma igreja que é relevante. O que tem que acontecer com essa igreja relevante? Irmãos, o número é importante, mas o número não é fundamental. O número, ele ajuda no crescimento, mas o número em si não produz uma qualidade no crescimento. Você às vezes via um crente tendo mais influência em toda uma região antes, e hoje com 10 crentes naquela região não tem a mesma influência que um crente tinha antes. Porque um crente antes, ou um servo de Deus antes, ou um missionário antes, ele tinha um propósito e ele tinha uma firmeza bíblica de caráter que gerava a influência que 10 hoje não estão gerando. Então a gente não tem um problema mais numérico, a gente tem um problema de relevância. E a pergunta é, então, como você como igreja pode ser relevante? A pergunta é como nós, Igreja Batista, podemos ser relevantes aonde estamos e aonde Deus vai nos enviar, amém, gente? Porque aonde nós estamos é importante, mas também temos que mirar aonde Deus vai nos enviar. E para esse tanto de pergunta que eu fiz, e eu fiz de propósito para que você pudesse pensar na questão de relevância. Pastor, o que é relevância? Relevância é muito mais do que importância. Relevância é muito mais do que ter significado. Relevância é muito mais importante do que ser notado. Uma igreja relevante é uma igreja importante, uma igreja relevante é uma igreja que é notada, uma igreja relevante é uma igreja que é importante, mas uma igreja relevante, acima de tudo, é uma igreja que cumpre um propósito pela qual ela foi chamada. Um crente relevante, acima de tudo, é um crente que cumpre um propósito ao qual foi chamado. Então, se eu tenho um número maior que não cumpre um propósito, eu tenho um número maior que é irrelevante. E eu não sei o que é pior. Não sei. Se são pessoas que não são relevantes por não cumprir o seu propósito, ou se são pessoas que nem descobriram ainda que tem um propósito de relevância no mundo. Porque aí é uma briga meio que de teologia, que eu não vou entrar nisso agora. A gente tem, parece que significados diferentes para o destino final da nossa vida. Há séculos atrás, a minha salvação não era o resultado final. Deus me salvava para salvar a outros. Hoje parece que o resultado final, a salvação morre em mim. Deus me salvou, amém, glória a Deus. Então, o evangelho não veio para morrer em mim. Eu agora tenho um passaporte carimbado para o céu, vou ver a minha vida e pronto. Parece que esse é uma coisa que tomou o ar das nossas igrejas. Mas muito tempo atrás, assim, ó, Deus me salvou. Para quê? Para salvar outros. Deus me salvou para quê? Para trazer libertação para outros. Deus me salvou para quê? Para ser relevante em outros. Então não parava em mim, eu era um meio para que outros fossem alcançados. Hoje parece que, por que eu venho à igreja? Por mim. Por que eu oro? Por mim. Por que eu faço um propósito com Deus? Por mim. Por que eu faço uma campanha para conseguir uma coisa normalmente? Por mim. Então parece que nós nos tornamos o fim. Então tudo que Deus faz, o fim
somos nós. O fim é a igreja, o fim é o meu benefício. Se você pegar um pouco das suas orações, e não estou dizendo que é errado orar por você, até é bíblico, que é oração de petição. Mas aí vale a reflexão. O quanto das suas orações você não é o alvo final? O quanto das suas petições a Deus, o benefício não é só para você ou para quem está à sua volta? Quanto tempo nós investimos, porque oração não é perder tempo, é investir? Quanto tempo eu invisto em oração, aonde o que eu estou pedindo não me beneficia diretamente, mas beneficia o outro? Olha que pergunta. Qual foi a última vez que você parou para orar pela salvação de alguém que não é do seu ciclo íntimo? Qual foi a última vez que você parou para orar por um país ou por uma nação e nessa oração, de alguma forma, você não orou por você? E repetindo, não estou dizendo que orar por você é errado. Mas qual foi o último tempo que em oração você fez o exercício, se desconectar das suas necessidades e colocar as necessidades do reino acima das suas? Tomara que a gente jejue aí, pelo amor de Deus, de vez em quando pelo menos. Mas qual das últimas vezes que você vou fazer um jejum? Para quê? Não, porque eu preciso ser promovido. Não. Mas eu vou fazer um jejum porque eu quero que Deus me use para missões. Vou fazer um jejum porque eu fiquei sabendo que em tal lugar está tendo uma necessidade missionária tal. Então eu vou me dedicar um tempo em jejum e oração por essa necessidade. Todas essas perguntas que eu estou jogando é de propósito para fazer você pensar que a gente vive uma cultura cristã hoje onde o fim somos nós mesmos. E uma igreja que se torna o fim não é uma igreja que consegue ser relevante. Uma igreja que entende que ela é apenas o fim de tudo aquilo que Deus pode fazer, aí a gente vai usar a figura bíblica muito batida, é a figura do Mar Morto. Que recebe e portanto que recebe se torna morto. O que produz vida e relevância numa igreja? É uma igreja que recebe, porque se eu não receber eu não posso dar. Mas ela recebe, mas ao mesmo tempo que ela recebe, ela compartilha. Compartilha das orações, compartilha dos propósitos, compartilha de tudo que ela faz. E aí, gente, é compartilhar além daquilo que está normalmente a uma visão natural. Então, uma igreja relevante, primeiro ponto que eu quero destacar hoje, tá? É uma igreja que entende que eu e você não somos o fim. Só para me ajudar a pregar, falar assim para a pessoa que está do outro lado. Você não é o fim. Agora, para ficar tipo o pastor Plínio é uma coisa, ele tá bem, viu, gente? Tá vivo, graças a Deus. A Yandra também tá bem, tá, graças a Deus. Eu brinco lá na igreja que a Yandra já dominou tudo, tá? A gente pode ficar tranquilo já. E ele tá falando amém. Então, o pastor Plínio fala isso de vez em quando lá na igreja, assim, ó, você não é o último bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. Ele fala isso sempre. E acaba se tornando uma realidade. Porque a gente vai ver na vida como se eu fosse o último biscoito do pacote. Eu não sou o último biscoito do pacote. Eu não sou o fim de tudo aquilo que Deus tem que fazer. Eu sou um meio pelo qual Deus vai trabalhar aonde eu estiver. Amém, irmãos? Então fala assim, eu não sou fim. Eu sou meio. Sou meio de se tornar uma igreja relevante e abençoar outras pessoas. Primeira coisa que a gente tem que entender, que nós não somos o fim, nós somos um meio de manifestar a glória de Deus e transformar uma igreja relevante. Eu sou um meio para tocar as nações, eu sou um meio para tocar Araxá, eu sou um meio para tocar meu vizinho, eu sou uma pessoa relevante quando eu entendo. Olha, irmãos, como é importante essa consciência. Já parou para pensar que você trabalha aonde você trabalha porque você é um meio de Deus nesse trabalho? Tanta família do mundo para você nascer. Você podia ter nascido no Alasca. Você nasceu em Minas ou onde você nasceu. Já parou para pensar em tanto lugar do mundo para a cegonha te deixar? A cegonha deixou você na barriga da sua mãe? Por quê? Porque Deus colocou você na barriga da mamãe para nascer nessa família, porque naquele lugar você é um meio de ser relevante pela glória de Deus. Você não é o fim. Nada. Deus não é Deus de acaso. Deus é Deus de propósito. Tanta igreja nessa Araxá para você congregar. Onde você está? Aqui, porque aqui você é um meio.
tanto lugar para você morar, ó, tem não sei quantos bairros, não sei quantas ruas e quantas casas. Deus permitiu que você morasse aonde você mora, nesse lugar que você mora, no momento em que você mora. Por quê, pastor? Porque nesse momento e nesse lugar você é um meio para que Deus faça alguma coisa no lugar onde você está. O que eu não posso é viver como se eu não fosse um meio. E eu moro ali por acaso, eu estou ali por acaso, eu trabalho ali por acaso, eu conheço, não é por acaso, porque Deus não é Deus de acaso, Deus é um Deus de propósito. Então descubra o propósito pelo qual Deus te colocou, aonde te colocou, e se transforme num meio de ser relevante aonde Deus te plantou. Se a minha consciência muda, aí a relevância começa a aparecer. Por que nós não somos? E quando eu digo nós, eu não estou falando só de vocês, estou falando nós no geral. Por que a igreja hoje não é relevante como deveria ser? Porque ela não descobriu qual é o propósito dela naquele lugar onde Deus inseriu. Irmãos, Deus é Deus de propósito. Deus não faz nada por acaso. Algo que fuja ao meu controle não foge ao controle de Deus. Nem as dificuldades, nem os benefícios. Deus não é aquele, aconteceu. Não é assim. Deus, ele trabalha, mesmo quando eu não percebo. Deus, todo o tempo, ele trabalha. E Deus foi trabalhando, olha como eu acho isso maravilhoso. E Deus te colocou aonde você está hoje sem perceber. Pastor, mas eu errei, eu tomei decisões. Você errou, tomou decisões erradas, eu também tomei, você tomou, mas se você tem o coração no Senhor, o Senhor, ele vai te cercando sem você perceber. Você vai achando que é o acaso, você vai achando que é o patrão, você vai achando que é a inveja do vizinho, você vai achando que é a implicância do fulano, e quando você assusta, você está num lugar aonde Deus fala assim para você: é aqui que eu te quero, e é aqui que você tem que se tornar um meio de relevância, porque Deus não é Deus de acaso, ele vai te conduzindo, porque a ovelha conhece a voz do seu, e o seu pastor vai te levando, supremo, até a vontade dele. E quando você chegar ali, você tem que entender que você é um meio. Hoje eu vivo coisas que eu nunca achei que ia viver, só que Deus foi conduzindo as coisas por lugares, até eu chegar num lugar, falar assim: Renato, aí nesse meio eu quero que você viva esse propósito. Sem propósito não tem relevância. Pergunto e responde para você: já descobriu o propósito da sua vida? Se não, você ainda não consegue ser relevante. Você pode fazer muita coisa legal, mas relevância está ligado com propósito. Só dá para ser relevante quem conhece propósito. Aí vou responder uma pergunta agora então bíblica. Por que a igreja não está sendo relevante? Porque ela está fora do seu propósito. Porque que a igreja não tem o resultado moral que deveria ter. Ela cresceu no número, mas o mesmo tanto de gente que cresceu é o mesmo gente que está sem propósito. Pastor, então como é que inverte isso? Conhecendo o seu propósito. E quem vai te revelar o seu propósito? Aquele que te criou, aquele que te chamou e aquele que te vocacionou. E segundo as escrituras, que Deus deu dom aos homens, e Deus te deu dons, talentos e capacidade para cumprir um propósito. Pastor, eu estou perdidinho, não sei qual é o meu propósito. Eu sempre respondo isso. Seu propósito está ligado com seus dons, com seus talentos, com as suas capacidades, com as suas preferências. Deus não te deu um propósito que você olha para ele e fala assim: não quero. Tudo que Deus fez em você, porque sabe, irmão, Deus não erra. Sabe quando Deus criou o propósito para você? Não foi semana passada. Não foi no dia que você mudou de emprego. Foi antes de você nascer. Ele já sabia que você ia nascer. Ele colocou em você competências, habilidades, dons, talentos e preferências, que quando você descobrisse o seu propósito, você fala assim: agora eu entendo por que eu sou assim. Agora eu entendo por que eu penso desse jeito. Agora eu entendo por que eu sou assim. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. De vez em quando alguém me pergunta assim, ó: pastor, você não tem saudade da cama do senhor? Eu falo assim: não, porque toda a cama que eu tenho é minha. Se eu estou dormindo essa noite, lá é a minha cama. Pastor, você não tem saudade da sua casa? Eu falo assim: não, é bom voltar para lá, eu sempre volto, mas aonde eu estou é minha casa.
Aí, de certa forma, até minha mãe me fala isso: Renato, você é muito desconectado, você é muito desligado, todo lugar pra você é lugar seu, toda família é família sua. Aí eu falo: mãe, não é porque eu sou assim, foi Deus que me fez. Imagina se Deus tivesse me levantado com acredito que eu tenho, de um chamado de ensino, de despertamento missionário, e se eu fosse alguém que amasse a minha cama, eu ia viver infeliz que eu não durmo nela. Eu ia viver infeliz. Imagina se eu fosse aquela pessoa que ficasse com... Renato, você não sente saudade? Raramente. Imagina se eu fosse aquela pessoa: ai meu Deus, que saudade que eu tô ai meu Deus, que saudade. Se eu ficasse sentindo saudade de algum lugar, eu nunca estaria feliz, porque eu nunca estou no mesmo lugar 2 vezes seguidas quase. As minhas preferências, os meus talentos, as minhas capacidades, os meus dons apontam para o propósito que Deus tem na minha vida, e isso dá condições de eu ser relevante ou não. Não sei meu propósito, Renato. Olha para suas preferências. Deus é o que efetua o querer, mas também efetua o realizar. O que é o querer? Desejo, está no seu coração. Já está aí. Desde menino o propósito de Deus para você já existe. E Deus já foi te mostrando e te treinando para um lugar. Só que, nesse mundo que a gente vive, eu já vou começar a parar. A gente quer realizar um monte de coisa. E um monte de coisa às vezes nos afasta do propósito, porque a gente está com ilusões sociais na mente. Irmãos, o que é uma ilusão social? O mundo, a sociedade, quem governa ele, colocou um plano de vida, parece que coletivo, e todo mundo parece que quer chegar no mesmo lugar. Preste atenção, Deus não te chamou para chegar no mesmo lugar que todo mundo. Deus te chamou para chegar no lugar que Ele te criou, que é o seu propósito. E isso, muitas vezes, significa andar na contramão. Porque todo mundo vai estar indo numa direção. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Hoje, além de tudo que eu faço, eu trabalho com escola, né? E eu acho muito legal. Irmãos, depois eu vou até abrir meu coração com isso. Meu Deus do céu, como o mundo está diferente. No aspecto moral. Se você for numa escola pública e falar a verdade, as pessoas não acreditam. Aí eu vou lá e falo a verdade. Elas não acreditam. Aí elas não querem estudar. Aí vem um cara lá de longe e mente. Eles sabem que é mentira. Eles vão atrás da mentira. Eu fico assim: meu Deus do céu, o povo gosta de ser enganado. Eles sabem que não é de graça, mas eles vão lá para saber que... Meu Deus do céu, mas isso tudo é sobre... Eu lembrei disso porque eu falei do efeito manada, da contramão. Um vendedor nosso lá, ele fala assim, ó: o segredo é você pegar os 5 primeiros e fazer os 5 primeiros ir. Porque se os 5 primeiros for, o resto vai no efeito manada. O que é o efeito manada que ele fala? Tem a fila para fazer matrícula. Se os 5 primeiros vão, pode ter mais 15. Parece que os 15 vai no embalo. Vai todo mundo atrás. Parece que vai efeito manada. E a sociedade nos incita ao efeito manada como? Desde criança. Isso é pesquisa. Você sabe como é que os hábitos de consumo de uma família são formados? 70% do hábito de consumo na família é formado através das crianças. Eu quero, pai, dá, e começa a formar o efeito de consumo daquela família. Então, olha só o que é o efeito de manada. A criança já vai crescendo sendo consumista. Quando ela se torna um adulto, ela se torna um adulto o quê? Consumista. Só que aí ele vem para a igreja e converte, não converte? Porque Jesus vai salvar muita alma, não vai? E aí Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa, não tem? Só que agora ele é um adulto consumista. Agora ele é um adulto ansioso. Agora ele é um adulto imaturo. Agora ele é um adulto que conhece a Jesus, mas não consegue ser relevante. Por que ele não consegue ser relevante? Porque o propósito dele agora não é cumprir a vontade de Deus, mas é realizar o desejo de consumo que foi implantado com ele, enquanto ele estava assistindo televisão, 24 horas e os pais trabalhando. Então sabe aonde o diabo está trabalhando? Desde que a criança nasce, do mesmo jeito que Deus faz. Só que as pessoas, a igreja, nós estamos falando de igreja, não entendemos ainda que a nossa relevância está ligada com o nosso propósito. Pastor, eu quero ser relevante. Primeira coisa que você tem que fazer: ir para o autor e consumador da sua fé, para o criador dos seres humanos, o seu pai, e começar a perguntar: Senhor, ilumina minha mente para entender o meu propósito, porque eu quero viver para cumprir a sua vontade. O dia que nós começarmos a se preocupar com isso, Deus vai começar a te mostrar seus dons, seus talentos, sua capacidade, sua habilidade, e o propósito vai começar a se desenhar na sua mente, e um belo dia
Não é com passe de mágica, tá? Mas um belo dia seus olhos vão se abrir como se abriram os de Paulo. Era Saulo, virou Paulo. E as escamas vão cair. E aí você vai falar assim: entendi, Senhor. É isso que eu tenho que fazer para o Senhor. Esse é o meu propósito. Meu Deus, para que eu lutei tanto tempo contra? Aí quando os seus olhos se abrirem e a escama cair e o propósito estabelecer no seu coração e você começar a praticar e dar passo em direção disso, você vai entender o que é plenitude, satisfação, alegria no Espírito Santo, regozijo. Aí você vai ver a plena vontade de Deus se cumprir na sua vida. E aí, olha que da hora. Sabe o que é plenitude? As coisas vão dar errado, porque vão continuar dando errado, mas dando errado exteriormente, mas aqui dentro você vai experimentar paz. Porque você está cumprindo um propósito. Fora do propósito é o inverso. As coisas podem dar certo aqui fora, mas quando você para, quando você não está ocupado, quando você tem um tempo para pensar na vida, você vê que está faltando alguma coisa e nada exterior te traz essa satisfação. Pastor, como que eu sei que eu estou fora do propósito? É esse sentimento que está faltando alguma coisa aí dentro. Sabe aquela coisinha que te incomoda e você não sabe o que é? Você fala assim, mas gente, tem alguma coisa errada. Sabe o que é essa coisa errada? Você nasceu para ser relevante e cumprir um propósito. Enquanto você não cumpre o propósito, não é relevante, vai ter alguma coisinha errada aí dentro e tudo certo aqui fora às vezes. Mas aqui dentro vai estar faltando alguma coisinha. Mas o dia que o Espírito Santo revelar o seu propósito, aí não vai faltar mais essa coisinha. Aí vai estar o mundo caindo e você lá dentro assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei qual é o meu propósito. Pode estar dando errado aqui, pode estar chovendo hoje, mas amanhã vai fazer sol. Pode estar dando complicação hoje, mas amanhã vai se resolver, porque você pode crer no amanhã, porque o nosso Deus vive, porque você vive por um propósito. Pastor, eu quero ser relevante. Liçãozinha da manhã: descubra o seu propósito. Descobrindo, as coisas vão ficar, não vou dizer mais fáceis não, mas vão ficar mais satisfatórias e mais plenas no seu coração, tá bom? Queria convidar você para ficar de pé em nome de Jesus, aleluia. Deus pode levantar um profeta e revelar o seu propósito para você. Pode ou não pode, gente? Pode, eu acredito nisso. Mas Deus também pode não levantar um profeta e não contar o propósito para você assim. Como que ele vai contar? Ele está tentando te contar desde o dia que você converteu. Tudo que ele vem falando com você, ele vem te orientando. Agora, guarda uma coisinha. Quem tem filho pequeno ou adolescente, às vezes você vê que ele está errando, que ele tem que mudar, mas você fala assim: não adianta eu falar isso para ele agora porque ele não vai entender, então vou esperar mais um pouquinho. Mesma coisa Deus com você. Tem coisa que você não vai entender hoje, então Deus não vai te contar. Sabe o que Deus vai te contar hoje? O que você consegue entender hoje. A Bíblia diz que Jesus ensinava conforme a capacidade dos ouvintes. Então, deixa o amanhã para amanhã e tenta viver o propósito hoje. E descobre o que Deus quer de você hoje. Porque senão você vai viver um negócio chamado ansiedade ou preocupação. Esses dias alguém perguntou assim, ontem, um pastor perguntou assim para mim: pastor, parece insensível o que eu vou falar, viu, irmãos? Mas presta atenção, não me julga não. O senhor não se preocupa com as feridas emocionais que você pode causar nas suas meninas viajando tanto? Aí ele olhou para mim esperando que eu fosse falar assim: nossa, meu. Eu falei: não. Nossa, pastor, você não se preocupa com suas filhas? Eu falei: não é que eu não me preocupo, eu amo e me preocupo demais. Mas olha o nome, preocupação. Eu vou estar ocupado com uma coisa que nem aconteceu, porque por enquanto elas não estão feridas e talvez nem fiquem. E se ficar, deixa eu dizer uma coisa para você, eu também fiquei. Já um monte de ferida na vida. Mas eu tenho Jesus no meu coração e elas também têm. Então elas vão saber lidar porque elas têm o Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer é ser o melhor pai possível. Mas o que não tiver ao meu alcance, eu não vou preocupar não. Aí tem gente sofrendo, nem tem filho ainda. Meu Deus, como vai ser um dia ter uma criança nesse mundo? Pelo amor de Deus, vive hoje. Talvez você nem vai ter, talvez nem vai ter mundo amanhã. Aí você está sofrendo com uma coisa que pode acontecer.
95% do que você se preocupa não passa de imaginação e nunca acontece. Então, vamos viver o propósito hoje. Qual que é o propósito hoje? O amanhã está nas mãos de Deus. Vamos ser relevante hoje, que é hoje que é o dia. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, Jesus. Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor é um Deus de propósito. E o Senhor nos atraiu aqui essa manhã porque o Senhor tem um propósito em nós. Porque o Senhor tem um propósito em cada um de nós, que é de sermos relevantes segundo a sua vontade. Senhor, sem a tua vontade não existe relevância, meu Deus. Oh, Jesus, obrigado porque nessa manhã ouvimos a Patrícia, aprendemos um pouco do mundo missionário, mas acima de tudo estamos aqui, Senhor, para aprender a ser relevante segundo o seu propósito. Deus, os meus irmãos têm dons, capacidades, habilidades, preferências. Ó Senhor, conduz eles, conduz a mim e a sua vontade, Jesus. Comece a orar ao Senhor e perguntar ao Senhor como você pode ser relevante nesse mundo de hoje, qual o propósito da sua vida nesse dia de hoje. Comece a conversar com o Senhor por alguns instantes, em nome de Jesus.